Terça-feira é dia de a gente falar sobre saúde aqui no Correio Manhã. E a gente já falou, né, sobre estresse, dos casos do dia a dia, né, quando a rotina pode influenciar nesse problema. Mas quem circula pelo trânsito da capital ou em outros centros urbanos do estado sabe que ali a situação também não é fácil, que todo mundo anda uma pilha de nervos, né? É sobre isso que a gente fala a partir de agora aqui no Correio Manhã. Quem está aqui comigo, continua aqui comigo, é o psicanalista Tibério Pessoa e agora também o especialista em trânsito, o Luiz Carlos. Seja bem-vindo, Luiz. Bom dia para você, que eu ainda não falei com você. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Linda. Bom dia, Tibério. E bom dia a todos. Eu quero começar com você, viu, Luiz? Esse segundo bloco da entrevista, porque o trânsito está cada vez pior, né? A gente vê como aumentou e como aumenta a cada dia o fluxo, né, de carros nas ruas, avenidas da cidade. E ficar estressado não resolve o problema, né? Porque na hora que o trânsito está um caos, pelo contrário, ao invés da gente estar estressado, a gente tem que ter calma, né? Para conseguir ali ver qual a melhor saída, né? Para você chegar ao seu destino. É mais ou menos por aí, né? É verdade, não só não resolve ficar estressado, como piora a situação. E a dica é tentar manter a calma. E eu faço uma pergunta, o que leva um cidadão comum a ser tão intolerante no trânsito? Um espaço que é democrático, um espaço que é para servir para todos. E por que não se planejar? E por que não buscar alternativas de via? Quem não se deparou com a sinfonia dos barulhos dos roncos do motor? Quem não se deparou, por exemplo, com o barulho de uma buzina de uma moto num trânsito congestionado? Verdade. E qual é a solução? É se irritar? É fazer gestos obscenos? É xingar? Ou tentar manter a calma? E eu procuro, nas palestras, focar o comportamento humano. O reflexo do cidadão intolerante no trânsito vem da sua formação, por exemplo, para adquirir a carteira de motorista, por exemplo. Sim. Será que estão sendo preparados da maneira adequada? Será que estão sendo preparados mecanicamente? Onde está o aspecto cidadania, respeito às regras, respeito às leis? Então, o trânsito brasileiro ele está cada vez pior e, infelizmente, enquanto não se mudar o conceito de praticar ou de implantar ou de cumprir o artigo 74, 76 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, que trabalha a formação do motorista, do pedestre, da base, da pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, até a universidade, que agora há pouco eu vi o VT, onde os universitários não cumprem as regras de sinalização de trânsito. É lamentável. Isso mostra que não é só educação pedagógica, é educação de cidadania. E a gente viu aí nos comentários dos nossos telespectadores, né? Além do que você está falando, como você diz, né? O trânsito no país está cada vez pior. Mas fora a falta de políticas públicas que possam, né, melhorar a situação do trânsito, a estrutura, né, das nossas ruas, avenidas, para tentar desafogar alguns trechos que já são de praxe durante anos complicados, né? Falta também muitas vezes a educação, o respeito, a gentileza, né? Você deixar um passar, né, antes de você, não, aquela briga, aquela disputa, né, que muitas vezes, aliás, que sempre não leva a nada, né, assim? É verdade, você falou um aspecto super importante. O trânsito, eu estive na Suécia, a Suécia é um dos 3 países mais seguros na área de trânsito, e os gestores e diretores de trânsito daquele país, para diminuir drasticamente a violência no trânsito, investiram maciçamente em educação, fiscalização contínua e severa, punitiva de verdade, e engenharia viária. Aqui na Grande João Pessoa, alguns aspectos têm mudado. Temos visto, sim, a lei seca funcionar de maneira ainda muito tímida, mas tem funcionado. O aspecto de investimento em mobilidade urbana, esses viadutos, tem ajudado, porém, não é a solução. A solução é investir, por exemplo, no transporte de qualidade para induzir, para incentivar, para estimular o cidadão a deixar o seu veículo em casa e com menos veículo na rua, menos estresse, menos trânsito, menos acidente. Mas eu não posso deixar de ser redundante em cobrar o artigo 74, 76, que é trabalhar a educação para que tenhamos no futuro, Linda, um trânsito mais harmônico, com pessoas que respeitem as regras, sim, as leis,
a vida. Verdade. Agora, Tibério, a gente recebeu aí algumas mensagens dos telespectadores justamente dizendo, quando a gente pergunta, o que é que deixa você estressado? Boa parte diz o trânsito, né? Nesse momento que a gente está no trânsito, seguindo para o trabalho, né? Deixar a criançada para a escola, que tem um horário para se cumprir, e aí a gente se pega naquele trânsito lento, naquele congestionamento, naquela confusão toda. O que é que dá para fazer naquele momento, né? Para não deixar que o estresse tome conta da situação? Linda, eu acho que eu vou começar a trafegar por essa resposta pelo viés do Carlos. Carlos, né? Luiz Carlos. Luiz Carlos. Novamente, nós temos uma tendência muito grande, você de casa, começa a pensar comigo, a olhar essas histórias com I e com H do trânsito, muito pelo final do percurso. Ou seja, eu estou aqui na situação agora. Então, tu não costuma olhar, eu não costumo olhar, nós não costumamos olhar o início do percurso. Olhamos o final do percurso. Então, a ideia é, primeiro, onde estaria o meu planejamento, o meu gerenciamento emocional para estar no trânsito. Porque lá não é o final do percurso, né? Lá, digamos assim, é o início de alguma coisa que está acontecendo, que quer te falar, é um sinal e um sintoma de que há algo em sua vida que você deve mudar para então, né, Carlos, trafegar, por isso que você falou, pela pessoalidade, por uma cultura de civismo que tem a ver com décadas para frente de mudança. E se nós queremos realmente, desejamos essa mudança em nós, vamos trafegar então por uma mudança que seja mais social. Então eu diria que não é o final do percurso que a gente tem que analisar. É o seguinte, vamos começar a pensar na nossa história de vida. Quando nós estamos com o poder na mão, o que fazemos com ele? Potencializamos o mal ou nos melhoramos como pessoa? Então eu acredito que é mais ou menos por aí, Linda. Refigurar, ressignificar o valor de que quando eu estou no momento de estresse ou no momento de eu potencializar o que é bom e o que é ruim, é ali que eu tenho que me avaliar. A gente tem participação dos telespectadores, né, Derzi? Verdade, Tibério e Carlos. É o seguinte, o Erivaldo Chaves, ele disse que o que deixa ele estressado é o seguinte, quando fazemos parte de um mesmo grupo de trabalho, e aí você focado para dar conta do serviço, enquanto outros não estão na mesma sintonia. Isso é ruim, né, Tibério? Muito. Sem falar que tem aqueles que torcem para dar errado, né? Sempre tem. Muito infelizmente. Afe Maria. Muito infelizmente. Porque nós voltamos novamente à pessoalidade. Sim. Quer dizer, com o final do percurso aconteceu isso. Esse é o final do percurso. E o início dele? Então, como é que eu devo trafegar, então? Trafegar literalmente com pessoas assim. Sim. Primeiro, óbvio, com muita paciência, mas dentro de um planejamento de gerenciamento estratégico, se é uma empresa, então eu tenho que ter alguém que realmente determine as funções daquela pessoa. Ocorre na escola, em trabalho em grupo e termina aqui. Vocês são parceiras, eu vejo a harmonia entre vocês do lado profissional e eu vejo esses meninos trabalhando aqui com câmera. Mas, se não houvesse alguém determinando o que eles estão, o que devam fazer e como devem fazer, a coisa desanda. Então, sociedade também é, como o Carlos falou, organização, civismo. A gente viu, né, Linda, que a Josélia até disse, ela é vendedora, o marido dela é doente, ela disse que tem que lidar, além do problema do dia a dia, né, assim, aquela rotina de cuidar do marido, né, que é doente, e ainda tem que lidar com pessoas que compram e são difíceis de pagar. Qual seria a orientação para essas pessoas que vivem de metas, de vendas, né, que também tem essa dificuldade, que além de você estar vendendo um produto, a pessoa não é obrigada a comprar, compra e ainda não quer pagar. Qual seria a dica para evitar esse estresse? Desirê, você brincou, mas eu acredito que todos nós vamos pensar como você. Você disse, olha, cuidado com quem tu vendes. Eu acho que é a primeira medida, cuidado com quem eu vou vender e a estratégia de venda. Então, eu não sou especialista nisso, eu sou analista, mas o que eu percebo é que as pessoas, às vezes, usam estratégias de abordagem com as pessoas que não funcionam. Então, nós temos que, novamente, verificar o seguinte, para quem eu estou vendendo e qual a estratégia que eu vou usar. É cheque? Cartão, dinheiro, quer dizer, acho que é mais ou menos por aí, né, Linda? É verdade. É trafegar com a estratégia do valor, né? Gente, o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer a participação do Tibério pelas dicas, também do Luiz Carlos pelas orientações, né? A gente sabe que o trânsito é um tema, a gente todo dia, inclusive, viu, Luiz Carlos, nós trazemos aqui informações do trânsito porque a gente entende que as pessoas querem, né, se informar de como é que está a situação no trânsito, né? Principalmente em alguns pontos que são críticos aqui em João Pessoa, na Grande João Pessoa, enfim. E a gente sabe que é preciso, ainda tem muito a se fazer, né? Exatamente. Acho que você concorda com isso. Principalmente quando
testemunhando das estatísticas. O Brasil não morre, mata mais de 45 mil pessoas ano no trânsito. Eu vou mais além, mais de 500 mil pessoas feridas. E o que é que acarreta, além da dor de perder entes queridos e pessoas mutiladas, é os cofres públicos, os hospitais lotados, que a sociedade pagando e pagando caro por conta, muitas vezes, de imprudência, irresponsabilidade, falta de educação, de fiscalização, de engenharia viária. E o que infelizmente aconteceu nesse fim de semana, né? Aquela tragédia que aconteceu na BR-230 próximo ao Trauma, que a gente trouxe aqui as informações também, né? O casal que infelizmente morreu na hora, né? E 2 pessoas ficaram feridas, enfim, também entra nessa sua estatística, infelizmente, né? Então fica aqui o alerta para a gente ter mais cuidado. A gente sempre acha que nunca acontece com a gente, né? Aquela coisa, não acontece não, comigo não. Sempre arrisca e acaba acontecendo e a gente pagando pela vida, infelizmente. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Uma ótima terça-feira para todos. Obrigado. Obrigada, tá?